Então, você sabe ali que aquele tempo de 1 hora, por exemplo, para linguagens, acabou, já era. Você tem que levantar, isso é bom para você se movimentar. Levanta, pega o seu celular ali, parou, já era, não dá mais para estudar aquilo, próxima matéria. Nossa, Bela, mas eu não terminei. Então, você depois vai pensar, por que eu não terminei? O que aconteceu que eu não consegui? Deixa eu corrigir aqui essas questões. Eu agarrei nessa. Então, essa matéria que eu tenho que estudar mais. É tudo estratégia, gente. Medicina é estratégia, não tem jeito. Cursos, na verdade, né, que tem alta nota de corte. Concurso público, se você tem um estudo jogado, você fica jogado. Não tem jeito de passar. Isso foi uma coisa que eu errei muito, porque eu planejava de fazer o módulo. Aí eu colocava, vou fazer 2 módulos de história, 2 de matemática, 1 de física. Só que aí tinha dia que eu gastava muito mais tempo do que eu imaginava em um módulo e atrasava tudo. Aí isso já atrasava minha semana inteira. Então tem que pensar bem para planejar. Uma coisa interessante que eu gostava, né? Eu sempre, até nas mentorias, eu sempre falo com os alunos. A gente deixar um momento da nossa semana para pendências. E o que são essas pendências? Todos esses assuntos que a gente não conseguiu ver. Lógico, às vezes tem uma semana que a gente não é tão produtivo e que vai ter muitas pendências. Por isso que organizar as pendências de acordo com a urgência, ver os assuntos mais urgentes nesse horário e só de saber que tem um momento para retirar esses atrasos, a gente já fica, ufa, eu sei que em algum momento eu vou dar conta desse conteúdo. Inclusive, pensando aqui em foco, nessa questão que você falou de matéria atrasada, foco. Vocês sempre tiveram foco para estudar essa grande quantidade de horas e fazer esse tanto de questões? Ah, não, de forma alguma. Nossa senhora, nunca. Muito difícil. Tipo assim, eu sempre ficava muito preocupado com minhas horas que eu estava sendo produtivo. Porque, por exemplo, às vezes você consegue fazer muita coisa no intervalo de tempo muito curto. Você fala, nossa, que bom que eu consegui fazer isso. Mas às vezes você fica agarrado em uma coisa só por muito tempo, você fala, meu Deus do céu. E a regra não é você ser sempre produtivo. Pelo menos eu não fui produtivo o tempo inteiro. Tinha, óbvio, dias que eu rendia muito bem, que eu ficava super feliz. Mas a regra pra mim, no caso, era a maioria dos dias eu falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu tô tentando, não tá rendendo, tem muita coisa pra eu ver. Só que você tem que entender que essas coisas vai melhorando com o tempo também. Você vai se adaptando, com o tempo você vai melhorando sua produtividade em cima daquilo que seu foco vai melhorando. Porque você vai entendendo o que você tem que fazer, você vai sabendo ali meio que os atalhos do campo mesmo. E você sabe o que direcionar naquela parte ali. Quantas horas você estudava por dia? Por dia? Nossa, então, eu fui meio que gradativo, né? Meu primeiro, segundo ano, até o 4º ano de cursinho, eu fui sempre aumentando. Até que chegou o 4º ano de cursinho, eu tava estudando muito, que eu tava dando uma surtada, não tava dando muito certo, sabe? Muito errado mesmo. Eu tava, tipo assim, começando 8 horas da manhã, aí depois eu parava 9 horas da noite, ou até mais tarde. Isso de segunda a sexta, aí com simulado no fim de semana, então tava bem difícil. Porque eu não tava passando, né? Então eu achava que eu tinha que estudar mais. Eu falava, não é possível que isso não vai dar certo. Eu fui só aumentando durante o tempo. Até que o último ano que eu fui estudando foi o ano que, teoricamente, foi o ano que eu menos estudei. Foi o ano que eu acordava, assim, eu ia correr, ficava tranquilo, chegava em casa, tomava um café tranquilo, começava 9 horas da manhã, estudava até o horário de almoço, aí depois eu estudava até umas 5h30 da tarde, assim. Muitas vezes, como eu tava fazendo só a questão, acabava antes, eu falava, pô, tô com dificuldade em tal matéria, vou tentar ver um pouco daquilo, então fazer mais questão daquilo. Mas dificilmente eu passava das 6 horas. Dormia cedo. Dormia cedo, aí, tipo assim, então eu fui meio que focando na minha qualidade de vida, tipo assim, porque eu já tava meio que, eu tava surtando muito, então eu falei, ó, esse ano eu vou ter que focar na minha qualidade de vida, porque eu tô ficando muito ansioso, então não tá dando certo isso pra mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer no ritmo que é melhor pra mim. Tinha dias que eu gostava de estudar até mais tarde, porque eu tava me sentindo bem estudando, eu falava, pô, não vou parar agora, porque eu consigo um pouquinho mais, então eu vou. Mas não era a regra. Geralmente eu pegava assim, pô, tô tranquilo e tal, vou seguindo aqui sem forçar muito, até porque eu acordava no outro dia e isso ajudava na minha produtividade. Então, tipo assim, qualidade pra mim sempre foi melhor do que a quantidade. Ver, tipo assim, sei lá, fazer 200 questões mal feitas é muito melhor fazer 50 bem feitas, entender onde você errou, entender onde você acertou, ver cada detalhe, que, tipo assim, tem questão até que tem mais de uma possibilidade de ser feita. Então, tipo assim, isso pra mim foi sempre melhor. A qualidade em cima melhor do que a quantidade. Tem até um BelaCast aqui no canal, depois se vocês quiserem assistir, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, com o meu aluno João. Com o João foi a mesmíssima coisa. Tentou a mesma quantidade de anos que você, eu acho que ele foi até da sua sala. Não lembro, João Vitor. Não lembro. Ele teve um ano que fez um cursinho aqui em Belo Horizonte, estudava desde de manhã até a noite, foi a época que ele mais engordou. Foi a época que ele ficou mais sedentário, ele ficou muito mal, parou de fazer as coisas na igreja que ele sempre gostou e etc. E não passou.
E no outro ano que ele focou na qualidade de vida dele, começou a fazer crossfit, continuou fazendo as coisas na igreja que ele sempre gostou, teve um cronograma saudável, focado nele, ele passou. Então é aquilo que eu sempre falo com vocês, aqui no canal vocês nunca vão me ver incentivando vocês a estudar igual máquina, desenfreadamente, sabe? Ai, tem que ficar virando noite. Vocês vão ver que a gente tem aqui estudantes que são de alta performance. Isso daí é inegável, porque eles querem cursos com notas altas. Então, estudava 8 horas por dia, estudava 9 horas por dia. Eu acho que a Alice e a Carol que falaram isso e foi super polêmico. Nossa, mas estudava 9 horas por dia. Mas isso foi gradativo, foi aumentando e era um estudo saudável ali para elas. Todas elas praticavam esporte, todas elas tinham uma alimentação saudável, dormiam bem, né? Porque isso é um dos pilares do estudo também, o sono, né? O ciclo circadiano, a gente falou sobre isso também no Medzar. E mudando aqui um pouco o foco do nosso assunto, como vocês sabem que o curso dos modelos holísticos é algo extremamente inovador e o Medzar também é uma coisa que a gente vai fazer, né, extremamente inovadora para mudar o estilo de ensino, porque eu sou muito contra o estilo de ensino tradicional, né? Vocês tiveram técnicas inovadoras de ensino que vocês acham assim que fez diferença para vocês? Algo inovador, assim, que mudou o ensino, para vocês teve, né? Que foi esse cronograma, isso, né, que deu eu tive meio que um cronograma que eu coloquei certinho. Eu sabia a quantidade de questões que eu tinha para fazer no dia, certinho, tudo certo. Eu tinha a quantidade de, por exemplo, simulados, essas coisas, simulado de linguagem, que eu tinha muita dificuldade. Eu sempre colocava, tipo assim, os enfoques certinhos. Aí, então, eu tinha o horário que eu ia pausar, o horário que eu ia voltar a estudar, tudo muito bem definido. Então, a partir daí ficou até mais fácil, porque eu tinha o cronograma pronto, eu tinha o banco de questões pronto, eu só acordava, corria, tomava um café tranquilo, sentava, eu já sabia qual arquivo que eu ia abrir no computador, o que eu ia imprimir para fazer, sentava e fazia as questões, tudo certinho. Eu só seguia do jeito certinho que estava lá, e a partir das minhas dificuldades eu ia puxando o que eu sabia que eu precisava mais também, né? Óbvio que, tipo assim, é muito importante você seguir com a disciplina, o plano que você tiver em mãos, só que às vezes você precisa, por exemplo, quando você imagina que você tinha 40 questões de matemática para fazer no dia, um simulado. Só que você viu que você estava com dificuldade em algumas questões, você falou, nossa, fiz 20 questões, sei lá, de razão e proporção e não consegui fazer algumas, eu tô com dificuldade nisso, só que meio que a parte do cronograma já passou. Aí tem que vir de você mesmo perceber isso. Olha, eu tô errando nisso, você tem que corrigir o seu erro. Sim. Aí a partir daí você vai vendo onde você tá errando e vai seguindo isso. Vai remodelando o cronograma, show. E pra mim realmente foi o cronograma e assim, fazer um planejamento diário, né? Geralmente eu fazia no domingo, tudo que eu tinha de atividade, tipo assim, de atividades fixas durante a semana. E diariamente eu ia colocando pro outro dia, por exemplo. Ontem eu planejava o de hoje, né? No dia anterior eu sempre planejava do outro dia. E aí eu colocava exatamente, igual o Luan falou, com detalhe. Eu vou estudar redação, mas o que eu vou estudar de redação? Vou corrigir, vou reescrever, vou estudar gramática que eu tô precisando, melhorar da competência 1. Então, assim, eu detalhava muito bem. E, assim, o que foi essencial para mim no meu segundo ano foi questões. Sim. Estudar por questões, assim, é o que eu indico. Leandra, mas eu tô começando, eu ainda não tenho um embasamento teórico. Eu indico que vocês assistam a aula, mas as questões, pelo menos as questões de fixação, elas são fundamentais.